É aquela regra do avião, né? O avião tá caindo, você tem que colocar a máscara em você primeiro para salvar o outro. Sim. Então, primeiro, por mais que... É porque é difícil, né? A gente sempre vai pensar, eu tô sendo egoísta. Principalmente depois que a gente tem filho, você é Sim, mãe, né? sim. A gente acha que a gente tá sendo egoísta. E assim, mas como é que a gente faz para colocar isso em prática? O que você auxilia? O que você orienta? Como é que a gente tira esse egoísmo? Terapia? Não, a terapia ajuda pra caramba. Acho que a terapia é um dos pilares, né? É, então vamos voltar. Como é que foi comigo, né? Eu não consegui esse autocuidado de uma hora para outra, né? Eu não acredito em mudanças drásticas. Eu acredito num processo para onde você quer chegar. Então a gente vai mudando aos poucos. Eu casei desde o Pentágono, eu comecei a namorar lá. Ela namora a gente desde o ensino médio. Isso, eu tô 23 anos com a mesma pessoa. Isso porque ela tem 39. 23 anos. E, enfim, então ele passou junto comigo, aconteceu na vida dele todo o processo. Então, foi o vestibular, depois a faculdade, depois as especializações. Ele não fez medicina, desculpa. Não, ele fez direito. Direito. A vida é totalmente diferente da minha, né? E ele passou no concurso público, então ele tem uma vida muito mais tranquila em relação à minha. E aí, chegou um momento que a gente casou, estava na especialização de cardiologia. A gente casou. E aí, nessa especialização, é plantão. De 7 dias na semana, eu dormia 5 noites fora de casa. Ou seja, minha qualidade de vida estava péssima. Trabalhava pra caramba, residência, tinha que dar plantão por fora para ganhar dinheiro. Afinal de contas, eu comecei a trabalhar só com 27 anos, né? Eu tinha que me sustentar. Né? E casamos, a gente tinha que sustentar a nossa casa, tinha que viver, né? E enfim, trabalho, residência durante a especialização, não tinha vida. E eu comecei a ficar muito estressada. E quem você começa a bater de frente? Com a pessoa que está mais perto de você, que no meu caso era meu marido. E aí, conflitos. O problema não era ele, o problema era eu. Eu que não estava bem comigo mesmo, estressada, sem dormir direito, porque era muito plantão, não tinha tempo para mim, para fazer nada que eu gosto. Então, parei. Nessa época, eu tinha até parado de fazer exercício. Então, você começa a abrir mão de coisas que você gosta e quando você vê, já está nessa bola de neve aí, de estresse, ansiedade. E aí acaba descontando na comida, e aí piora o padrão alimentar, eu parei de fazer exercício. Enfim, eu era muito explosiva, assim. Eu andava de carro, brigava com o motorista de ônibus, brigava com o motoqueiro, brigava com o guardador, brigava com todo mundo, tava brigando comigo. Você tá viva por sorte. Assim, acaba que você vai brigando, né? E aí eu comecei a fazer terapia. Meu primeiro passo foi começar a fazer terapia, tentar reconhecer que aquilo ali não estava sendo bom para mim. E aí eu comecei na terapia. E aí, enfim, comecei a terapia, você vai percebendo, eu acho que a terapia, você começa a se olhar e ver o que você está fazendo que não está fazendo bem para você e você pode mudar aos poucos. E aí você vai se autoconhecendo. E aí começa a se priorizar. Então agora eu tenho que voltar. E aí num desses episódios, numa ida na casa da família do meu marido, chegaram para mim e falaram: pô, Érica, você tá encorpada, né? Falei, ou seja, você tá gorda. Quer me matar, né? Eu falei, não, tá bom. E aí, depois disso, além da terapia, eu comecei a voltar. Não, Márcia, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que voltar. E aí falei, a terapia, comecei a fazer exercício, aí o exercício me vinculou a melhorar meu padrão alimentar, que já tinha melhorado em relação à adolescência, porque depois que eu fui morar sozinha lá em Niterói, as meninas que moravam comigo me ajudaram a melhorar meu padrão alimentar, então já tinha um padrão alimentar um pouco melhor, né? Era aquele paladar infantil, que era arroz, feijão, bife, uma batata frita, era que eu comia. Enfim, já tinha melhorado em relação a isso, então você foi puxando. Então, a terapia, voltei a fazer exercício, comecei a melhorar meu padrão alimentar. Nesse meio tempo, eu terminei minha especialização e aí eu comecei a ser dona do meu tempo. Eu não quero... eu podia escolher. Eu trabalho muito e ganho mais dinheiro ou eu trabalho menos e cuido de mim. E aí eu comecei a escolher. Então, eu vou começar a trabalhar tais dias, eu vou trabalhar mais tarde. Nessa época, eu comecei a trabalhar com ergometria e eu podia botar a agenda ao horário que eu quisesse. Eu tinha esse luxo, né, na minha vida. Então, eu não vou começar às 8 horas da manhã, vou começar às 9h30, que eu consigo treinar antes. Então, eu já comecei a estipular limite. Então, primeiro, vou começar o dia cuidando de mim. Depois, eu vou lá e faço trabalho. Mesmo que eu trabalhe até mais tarde. Mas aí, eu vou
Primeiro eu fiz a parte que eu queria, que era cuidar de mim. Comecei a fazer meu exercício. Então, fui mudando nesse sentido.